cidade protetor, ser defensor de todo mal, com teu poder nos protege. Amém. São Sebastião, a ti nosso louvor. Cristo é tua luz, Cristo é teu amor. São Sebastião, a ti nosso louvor. Cristo é tua luz, Cristo é teu amor. Toda igreja, herói da fé em nosso Deus, és um exemplo para nós. No dia do teu esplendor, roga por nós. Nesta cidade protetor, ser defensor de todo mal, com teu poder nos protege. A voz da igreja é bem forte. São Sebastião, São Sebastião. São Sebastião, a ti nosso louvor. Cristo é tua luz, Cristo é teu amor. Herói da fé em nosso Deus, és um exemplo para nós. No dia do teu esplendor, roga por nós. Nesta cidade protetor, ser defensor de todo mal, com teu poder nos protege. Amém. São Sebastião, São Sebastião, Cristo, Cristo é o teu amor. São Sebastião, a ti nosso louvor. Cristo é tua luz, Cristo é o teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nessa Eucaristia estamos colocando tudo aquilo que nós tivemos dentro da Trezena de São Sebastião no dia de hoje, a visita às capelas, aos hospitais, a conversa com as pessoas, aqui na paróquia de Nossa Senhora da Conceição em São Sebastião. Agradecemos ao Padre João Vicente pela acolhida, saudamos os demais sacerdotes concelebrantes, diácono, aos consagrados e consagradas, ao povo de Deus que aqui se encontra, bendizendo a Deus por esse belo momento que nós vivemos. E saudamos aqueles que nos veem, ouvem ou acessam pela Rádio Catedral, Web TV Redentor e também nossas páginas do Facebook, canal de YouTube, que transmite aqui da paróquia essa Eucaristia para todo o mundo. Bendizemos a Deus pela Trezena de São Sebastião e também pelo ano do Jubileu, ano santo que nós estamos vivendo. E colocamos intenções da paz no mundo, da paz na nossa cidade, para que nós possamos, enquanto homens e mulheres renovados no Senhor, vivendo o ano santo, o ano jubilar, dentro da Trezena, como peregrinos de esperança, ajudar a nossa cidade a caminhar cada vez melhor. Meus irmãos e irmãs, iniciamos a celebração eucarística com o nosso ato penitencial. Em Jesus Cristo justo, que intercede por nós, nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Ó Cristo elevado na cruz, és amigo do pecador. Aqui estou, perdoa-me. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison, Senhor da morte vencedor, verdadeiro Filho de Deus, aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Onipotente e eterno Deus, desce a São Sebastião lutar pela justiça até a morte. Concedei-nos com a sua intercessão suportar por vosso amor todas as adversidades e caminhar corajosamente no vosso encontro, pois somente vós sois a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida.
Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas, a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Cantemos juntos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas. E os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantir e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia, Jacó, sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Toda igreja glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Toda a comunidade, aleluia! Eu digo aleluia, 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 amém. Mais uma vez, aleluia! Eu digo aleluia, 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 aleluia.
aleluia, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sempre como quando acontece o mês de janeiro, nós temos essa oportunidade de vivenciar a devoção ao nosso padroeiro São Sebastião. E aqui é uma das paróquias que tem São Sebastião como co-padroeiro. Inclusive, na bela música que o Padre Nelson escreveu, vocês cantaram logo no início, que marca também um pouco a identidade dessa paróquia, a música, a devoção, além, é claro, das demais devoções, em especial Nossa Senhora da Conceição. Mas lembramos justamente daquele que nos foi dado para a arquidiocese como padroeiro, que nós queremos comemorar no dia 20 próximo, e que é também co-padroeiro dessa paróquia e de padroeiro de muitas paróquias e capelas e oratórios de nossa arquidiocese, assim também como de asilos, organizações, vários tipos de situações, e até mesmo do paço municipal de nossa arquidiocese, de nossa cidade. Portanto, São Sebastião exerce justamente uma influência muito grande na nossa cultura e também na nossa devoção. Neste ano, de modo especial, nossa trezena, os 13 dias que antecedem o dia 20, está dentro do ano do jubileu do Ano Santo, que o Papa Francisco convocou, como acontece a cada 25 anos, a convocação do ano ordinário. Tem como tema Peregrinos de Esperança, por isso o tema da trezena também é São Sebastião, peregrino de esperança, pela sua vida e também pela sua imagem hoje. Portanto, temos uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de nós olharmos a nossa origem, olharmos a nossa cidade, essa imagem de modo especial porque é réplica, é cópia da imagem histórica que Estácio trouxe para o Rio de Janeiro, quando fundou a cidade, e também da nossa responsabilidade hoje, da nossa vida.
Nós temos ouvido nesse tempo do Natal, que estamos por findar, esse final de semana, nós concluiremos o tempo do Natal, escutado a primeira carta de João, na leitura primeira. E João tem falado sobre o amor de Deus, e hoje fala sobre essa identidade de Jesus Cristo, a quem nós devemos seguir, que vem pela água e pelo sangue, pela ação do Espírito Santo, e que nós somos chamados, dentro daquele contexto da primeira carta de João, a acolher e aceitar e a seguir Jesus Cristo como aquele que é o Senhor da nossa vida e que vem com o coração aberto para nos deixar transformar em homens e mulheres novos, quanto mais nós o acolhemos em nossa vida. E ele nos ensina coisas importantes, como nós vimos no Evangelho de hoje. O leproso não é apenas a questão de uma doença. Existiam muitos leprosos em Israel, mas curou esse com alguns sinais que o evangelista coloca. Se quiseres, podes purificar-me. Ao mesmo tempo, na tradição judaica, o leproso ficava fora da comunidade, não devia se aproximar de ninguém, e quando se aproximasse, vinha gritando para se afastar dele. E quem o tocasse ou chegasse próximo ficava impuro. Meus irmãos e irmãs, esse Jesus que nós seguimos, que nós acolhemos, queremos anunciá-lo, deixe com que o leproso se aproxime dele, e que ele diga, se quiser pode me purificar. E Jesus toca o que era proibido na época, quero, fique curado, fique purificado. Mostrando, meus irmãos e irmãs, que aquele Jesus que nós seguimos nos faz trazer as pessoas de volta para a comunidade. A leitura continua dizendo justamente, vai se apresentar às autoridades para voltar à comunidade como homem sadio, como homem novo. Nós somos chamados justamente, meus irmãos e irmãs, nesse tempo, a ser essa igreja que não tem medo da aproximação dos outros e ao mesmo tempo de se comprometer com uma vida nova para as pessoas. Nessa mudança de época que não está lá no futuro mais, essa mudança de época já é uma realidade hoje. Nós vemos que há muita necessidade dessa proximidade das pessoas, daqueles que estão ao nosso redor, não só daqueles que participam da igreja, que de uma certa forma estão próximos, mas daqueles também que vagueiam pelas ruas, andem aqui e acolá, e que nós, enquanto igreja, somos chamados a ser portadores dessa notícia. Quero, fique purificado. Vai se apresente às autoridades para voltar à comunidade. Você não está mais excluído, não está mais fora, não é uma pessoa que contamina ninguém, mas alguém que vem para fazer parte da igreja, da comunidade. Essa recuperação das pessoas que necessitam dessa boa notícia e que ao mesmo tempo a igreja passa pelo mundo como peregrina de esperança para poder justamente levar a todos a paz, a boa notícia e essa purificação, como fala o Evangelho de hoje. O tempo do jubileu é um pouco para isso, para que nós renovemos nossa vida, para que nós possamos reavivar o entusiasmo cristão, para que nós possamos recomeçar e com renovado entusiasmo repropor a boa notícia do Evangelho às pessoas, com a proximidade, com a boa notícia, levando as pessoas a se aproximar de Jesus Cristo e voltarem para a comunidade. O tempo do jubileu implica que nós, que somos batizados e caminhamos da igreja, deixemos-nos renovar com a peregrinação, confissão, indulgência, com as orações, enfim, tudo que existe para que nós possamos ser homens e mulheres novos e que animados, reanimados, possamos estar anunciando às pessoas uma boa notícia. Tantas pessoas hoje estão fora, excluídas da comunidade, estão excluídas longe da comunidade, e até mesmo tem aqueles que nos julgam quando nos aproximamos delas, para falar mal dos cristãos, dos católicos da igreja, que se aproximam daquelas pessoas que estão buscando
essa purificação da própria vida. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a aproveitar dessa trezena, São Sebastião, peregrino de esperança, aproveitando desse jubileu, peregrinos de esperança, para que nós também possamos, renovados, reavivados, como igreja, vivenciar cada vez melhor a vida cristã e a nossa presença na sociedade, para que as pessoas voltem a participar, vá se apresente aos responsáveis e volte à comunidade, disse Jesus ao ex-leproso. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que o mundo de hoje está olhando para a igreja e para todos nós, esperando justamente ver como fazer para poder encontrar a vida, o sentido da vida, da nossa vida. E nós sabemos que o sentido da nossa vida está no Senhor, está em Jesus Cristo. Nós mesmo com saúde, com bens, podemos ser infelizes, mas uma pessoa que tem Deus no coração, em qualquer situação, experimenta a graça de Deus e a felicidade. Portanto, nós temos um trabalho muito grande a realizar. E o Papa Francisco, quando ele proclamou, e na entrevista que deu sobre o jubileu, ele fala que não queria que o jubileu fosse uma questão de turismo religioso, de apenas fazer uma visita a Roma e ficar passeando, mas fosse um reavivamento da nossa vida. Por isso mesmo, além das 5 portas santas em Roma, ele instituiu e pediu que nós, em cada diocese, instituísse as igrejas jubilares, para que tornasse possível justamente as pessoas peregrinarem mais próximo. E nós temos aqui em nossa arquidiocese 21, além, é claro, daqueles que não podem sair, que têm a possibilidade, ouvidos pelos meios de comunicação, ou fazendo intenção, também receberem as indulgências. É um tempo, meus irmãos e irmãs, que não podemos deixar passar em vão. Eis o tempo favorável, nós vamos ouvir na quaresma, mas agora também o tempo favorável, para que nós possamos reavivar a nossa vida, retemperar nossas forças, recomeçar tudo, com perdão, com reconciliação. No tempo do jubileu no Antigo Testamento, o perdão e a reconciliação de tudo era muito eficaz. E nós somos chamados também nesses tempos, meus irmãos e irmãs, enquanto o Santo Padre fala também do perdão das dívidas dos países pobres, também de nos perdoarmos mutuamente a nossa vida, vivemos a reconciliação entre nós, de aproveitarmos o tempo para essa renovação da nossa própria existência. A trezena de São Sebastião vem a reavivar em nós esses dons e essa graça do jubileu que nós iniciamos, e que São Sebastião viveu no seu tempo, não perdendo a esperança no meio das perseguições e dos martírios, nem depois das suas flechadas. Ele nos interceda por todos nós, nos ensine a ser perseverantes e anunciadores da esperança, que não se decepciona nesse nosso mundo que tanto tem essa necessidade de encontrar em Cristo a vida, a paz e a esperança. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, suplicamos a intercessão a Deus de São Sebastião para os pedidos e intenções que trazemos nesse dia, dizendo: São Sebastião, rogai a Deus por nós. Pela Igreja pedimos. São Sebastião, rogai a Deus por nós. Pelo Papa, pelos bispos e todo o clero. São Sebastião, rogai a Deus por nós. Pelos religiosos e consagrados. São Sebastião, rogai a Deus por nós. Pelas autoridades. Pelo Estado, pela cidade, por este bairro. Por este local que visitamos de todos os devotos.
pelas famílias, crianças, jovens, adultos e idosos, pelos trabalhadores e profissionais, pelos cariocas, habitantes e visitantes, por esta comunidade reunida, pelas vocações e pelos missionários, pela defesa da vida e da fé, pela nossa conversão, pela unidade dos cristãos e pelo diálogo acolhedor entre as religiões, pelos enfermos e pobres, pelos que sofrem e pelos reclusos, pelos falecidos, em especial pela irmã do nosso cardeal Dom Orani, a senhora Ondina Tempesta, que chamastes deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ela participe do convívio de vossos santos na luz eterna. Rezemos. Deus nosso Pai, são essas nossas preces que fazemos e nossas necessidades. Acolhei-as, dai-nos o dom de andar pelos vossos caminhos e dai-nos o dom da perseverança no caminho da conversão. Nós o pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos a gentileza de permanecerem sentados. A coleta será feita nos bancos. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, Eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. Cantemos juntos. A tua ternura. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de Tuas mãos, A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar em ti, Senhor. Humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar.
Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, voz da igreja, a tua ternura, Senhor, vem me abraçar. yeah. Me perdoar. Vou ser. Vamos ficar de pé e cantar todos juntos? Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orar, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus de clemência, infundi vossa bênção sobre estas oferendas e confirmai-nos na fé que São Sebastião testemunhou ao derramar o próprio sangue por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós sois exaltado quando celebramos os santos, e tudo que eles suportaram no martírio é obra admirável do vosso poder. Em vossa bondade dais o ardor da fé, inspirais a firmeza da perseverança, e no combate concedeis a vitória por Cristo Senhor nosso. Por isso o céu e a terra vos adoram, entoando um cântico novo, e nós nos unimos aos coros dos anjos para cantar sem cessar a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo,
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com nosso arcebispo Orani João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida a acolher junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade todos nós e dai-nos participante da vida de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Sebastião e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. O banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou,
Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos uns aos outros em sinal de comunhão fraterna. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tu te abeiraste da praia. Cantemos. Não, nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Senhor, Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco
junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem quem meu barco, eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando o Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chama, Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar.
Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico, mas te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates, toda igreja, se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Até chegar ao céu. Se os bons combates, a voz da igreja, se os bons combates eu não combater, se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, viver pra mim é Cristo. Você é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Oremos. Senhor, nós os pedimos que refeitos pelos sagrados mistérios, imitando a admirável constância de São Sebastião, mereçamos alcançar o prêmio eterno prometido aos que sofrem por vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Um minutinho, 2 minutinhos. Querido Dom Orani, queridos padres, Padre Cláudio, Padre Tarcísio, dizem que os parentes mais próximos são os vizinhos. É quem a gente recorre em primeiro lugar, né? E é bom ter bons vizinhos. Padre Cláudio chegou, vai fazer 1 ano agora, aqui na Água Santa, depois de tantos anos de Monsenhor Camilo. Padre Tarcísio já estava, mas sempre são presenças amigas entre nós. Somos muito gratos pela amizade, pela presença de vocês hoje aqui. Padre Telmo, ano passado, nessas alturas, não estava por aqui, estava no Coração de Deus, o projeto de estar aqui.
Um grande presente que nós ganhamos este ano do nosso cardeal. Não é fácil distribuir os padres nesta arquidiocese tão grande, tão necessitada. Embora pelo testemunho do nosso cardeal, muitos jovens nos últimos anos têm sentido o chamado à vida sacerdotal, mas mesmo assim, por mais que ordene, a necessidade sempre é tão grande. Mas nós fomos agraciados, recebemos este grande presente. Padre Telmo está conosco desde a metade do ano passado. Somos gratos também por todo o apoio que ele nos dá aqui, a presença amiga dele, Padre Arthur, sempre presente nas celebrações, coordenando para que tudo saia bem e sai. Os queridos seminaristas, queridos irmãos e irmãs, nós sempre vivemos cada ano esta alegria. Os grandes educadores, os espertos na educação dizem que para uma criança crescer sadia, os pais precisam dizer para elas muitas vezes que as amam. Os filhos nem sempre dizem aos pais que os amam. Só depois que amadurecem muito, são capazes de dizer que amam, de dizer um muito obrigado. Mas os pais, para que os filhos possam crescer sadios, se desenvolver, precisam dizer muitas vezes aos filhos que são amados, são queridos. E Dom Orani, nós fazemos essa experiência todo ano aqui, ao longo do ano, em muitas ocasiões, mas de modo muito especial aqui, nos sentimos muito amados, muito queridos. A sua presença entre nós, pode ter certeza, é um dos motivos pelos quais a gente se desenvolve, cresce, alegres e felizes, né? O Senhor, de muitos modos, não somente com palavras, mas através da sua presença, diz a nós padres, ao povo de Deus presente na nossa arquidiocese, de modo muito especial, esse querido povo de Deus presente aqui na nossa paróquia da Imaculada Conceição e São Sebastião, de muitos modos, não só com palavras. O Senhor diz que nos ama e nós acolhemos, e queremos, como filhos maduros, dizer um muito obrigado e dizer que lhe amamos também, né? Queremos saudar o nosso pastor com uma salva de palmas, nossa alegria de tê-lo aqui entre nós. É muito bom. E concluo o tema desta novena, desta trezena, recorda São Sebastião como peregrino da esperança, né? São Sebastião peregrinava pelas prisões romanas porque tinha esperança, né, de que a sua presença, a sua palavra fosse trazer algo de bom para quem ele visitava. E também era peregrino de esperança, não somente porque era animado por uma esperança, mas também porque levava a esperança aos outros, né? Esta trezena, desde muitos anos, é isso também na nossa arquidiocese. Eu falo pela nossa paróquia, né? É um lugar onde nós vemos um pastor com o coração cheio de esperança, e por isso é incansável e vai para cá ou para lá, em lugares que ninguém mais vê, lugares
em que ninguém mais acredita, às vezes, Dom Orani está lá presente, porque tem esperança e sabe que a palavra que ele traz, que é a palavra do Cristo, pode fazer crescer algo de bom, alegria e paz ali. E também, como São Sebastião, peregrino numa cidade complicada. A Roma de São Sebastião era perigosa, mas o Rio de Janeiro de Dom Orani, não sei se é tão ou mais perigoso, mas ele vai ao encontro, largando esta semente de esperança, e nós queremos acolher nesse início de jubileu essa semente de esperança que foi colocada, semeada no nosso coração hoje, através da sua visita, da sua presença entre nós. O Carlos e a Conceição, eu vou pedir que eles venham aqui. Eles são os coordenadores da comissão paroquial para o jubileu. Estão preparando algumas atividades para a nossa comunidade e querem, em nome da comunidade, lhe deixar esta lembrança, para que lá no São Joaquim ou lá no Sumaré, quando o senhor olhe para esta orquídea, que se Deus quiser vai florescer muito lá, possa lembrar-se da nossa comunidade. Muito obrigado. Eu também tenho 2 minutos também, agora de complemento. Um deles eu vou ceder ao Padre Arthur, para falar um pouco mais sobre o jubileu, sobre a questão do jubileu, como as igrejas jubilares, porque essas questões todas mais práticas, peregrinação, etc., que já foi colocado isso em nossa carta pastoral, mas tenho certeza que quase ninguém leu, né? Um outro que leu apenas, então é bom falar um pouquinho, porque se resume. Depois tenho uma proposta para vocês de renovação pastoral também, durante o tempo do jubileu. Primeiro, Padre Arthur. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, é tempo de jubileu, é tempo da graça de Deus, fundamentado na Escritura, lá no livro do Levítico. E quando Jesus vai à sinagoga em Jerusalém, ele proclama um ano da graça do Senhor. A igreja entendeu essa fundamentação bíblica e propõe para nós, a cada 25 anos, um ano santo. Então, 2025 é um ano da graça do Senhor. É, portanto, um ano santo ordinário, né? Nós tivemos o extraordinário, que foi o jubileu da misericórdia. E quando a igreja proclama um ano santo, ela quer dizer para a gente que nós estamos vivendo um tempo de um ano muito especial da graça de Deus para a nossa vida. E todos nós somos chamados a recebermos as graças desse ano santo, sobretudo com a indulgência. Mas que palavra é essa, indulgência? A indulgência é a remissão do dano causado pelo pecado. Mas, padre, como é que é isso? Como é que a gente pode entender? Pensa numa folha em branco, e aí você escreve a lápis nessa folha. Depois você vem e apaga. A folha é a nossa vida. O que foi escrito a lápis é o pecado. A borracha é o sacramento da reconciliação que apaga o pecado. Mas no papel não fica a marca? Então, essa marca a gente chama de dano.
né? É aquele resquício que fica, que só é tirado no purgatório. Mas a igreja, no seu poder de ligar e desligar, como nosso Senhor assim estabeleceu a São Pedro, estabelece para cada um de nós, no ano santo, a indulgência. Ou seja, aqui na terra nós já podemos tirar essa marca que fica, né? Quando a gente comete um pecado e é perdoado. É como uma cicatriz, está ali, não machuca, não dói. Mas, diante de Deus, a gente tem que comparecer totalmente puro. E essa marca que fica, ela é tirada no purgatório ou então com a indulgência. E de que forma a gente recebe a indulgência? Primeiramente, a gente tem que realizar uma obra, né? E depois cumprir com as condições. A obra, nesse ano santo, o Papa Francisco estabeleceu para nós a peregrinação, ou seja, visitarmos uma igreja escolhida pelo bispo para ser local de peregrinação. Aliás, esse é o tema do nosso jubileu, Peregrinos de Esperança. Vamos repetir? Peregrinos de Esperança. Então, a gente tem que se pôr a caminho. E eu fiquei sabendo que aqui no Vicariato Norte tem 5 igrejas jubilares para a gente peregrinar. Ao todo, na nossa arquidiocese, são 21. Mas, dentre essas 21, 5 estão no Vicariato Norte. E aí, onde é que essas igrejas estão? Todos aqui sabem que na Avenida 28 de Setembro tem a Basílica de Nossa Senhora. Na Rua Coração de Maria tem a Basílica do Imaculado. Coração de Maria. Muito bem. Lá na Conde de Bonfim tem a Basílica do dono da arquidiocese, que é de São. Muito bem. Depois, ali na Marise Barros, tem a Basílica de uma santa que tem flores e rosas na mão. É de Santa Terezinha. Ah, falaram até mais forte, né? E também, na Rua Doutor Satamini, tem uma igreja dedicada a Nossa Senhora das Graças, que é o Santuário da Medalha. Essas 5 igrejas estão no Vicariato Norte e nós podemos peregrinar até elas para receber a indulgência jubilar. Mas como é que a gente vai, padre? Vai andando, Viação Canela, vai de Uber, vai de ônibus, vai como você quiser. O que importa é que você acorde na sua casa e diga assim: hoje eu vou receber a indulgência e vou peregrinar até lá, essa igreja. E aí você escolhe a igreja. E aí o que eu faço lá nessa igreja? Primeiramente, a gente visita a igreja, né? E lá nessa igreja você pode fazer meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Você pode também rezar nas intenções do Papa, o Credo, o Pai Nosso e a Ave Maria, né? Mas para que isso seja completo, é preciso estar em estado de graça, ou seja, ter se confessado. Porque se a gente vai tirar aquela marca, né? Então o pecado já tem que estar perdoado. E comungar do corpo e do sangue do Senhor. Esses são os requisitos para a gente receber a indulgência, que é plenária. Peregrinar a uma igreja, estar em estado de graça, tendo se confessado, comungar do corpo e do sangue do Senhor e rezar nas intenções do Papa. Existem outros meios da gente receber a indulgência nesse ano santo? Sim, quando a gente se dedica também a fazer um estudo de algum trecho do Catecismo da Igreja Católica, dos documentos do Concílio Vaticano II, quando a gente realiza
uma obra de misericórdia corporal e espiritual. Ou seja, são meios para a gente lucrar, obter a indulgência. Mas para receber, além dessa obra, tem que estar em estado de graça, comungar do corpo e sangue do Senhor e rezar nas intenções do Papa. E aí vocês vão pensar assim, e os doentes? As pessoas que não podem sair de casa, os reclusos, né? Por exemplo, nós temos aqui o presídio em Água Santa, aqui bem pertinho da gente. Os presos também podem receber a indulgência? Claro que sim, porque o amor de Deus é para todos e ninguém fica de fora e ninguém pode se sentir excluído, entende? Porque Deus está dando para cada um de nós nesse ano santo uma oportunidade de uma conversão profunda, uma vida nova. E a indulgência a gente pode receber todo dia, desde que esteja em estado de graça, comungue do corpo do Senhor, reze nas intenções do Papa e faça uma obra que assim foi determinada pela Santa Sé. Essas que eu acabei de falar para vocês. Mas depois, se vocês quiserem aprofundar, que aqui tem muitos alunos do Mater Ecclesiae também, né? Depois o Padre João Vicente e o Padre Telmo vão passar para vocês as normas para vocês conhecerem. E os doentes e os presos, Padre, eles não recebem? Recebem as indulgências sim, quando eles se unem a nós, né? Que estamos peregrinando ou realizando essas práticas que a igreja nos orienta, entende? E também quem cuida dos enfermos recebe a indulgência. Aí nesse caso, né, quem está recluso e impedido, recebe a indulgência unindo-se a quem está realizando uma peregrinação, quem participa da missa, né? Ouve o discurso do Papa, reza com o nosso bispo na Rádio Catedral, ou seja, são muitos meios pelos quais nós podemos obter este grande dom de Deus para a nossa vida. Então, é um ano para a gente aproveitar, renovar, revigorar e se tornar uma pessoa cada vez mais nova. São Sebastião, quando a gente olha para a sua imagem, a gente sabe muito bem que ele sofreu um duplo martírio. Ele foi flechado e depois foi morto a paulada. Sendo flechado para ser morto, ele não morreu. Interessante, né? Mas o que aconteceu? A sua esperança estava ancorada em Cristo. Mesmo sendo perseguido, mesmo querendo... o imperador querendo matá-lo, ele não fugiu, ele não desistiu, porque ele tinha esperança. São Sebastião tinha no seu coração uma chama viva, ardente de esperança, tal como essas velas aqui. Tem 2 ventiladores aqui que está quase tirando a toalha do altar, mas não apaga a vela. Falei isso para o Padre Vicente. Assim deve ser a nossa vida de fé. Nada pode nos impedir, nada pode nos abalar, nada pode nos afastar do amor de Deus, porque a esperança, que é Jesus Cristo, não decepciona. Então, todo aquele que espera em Deus não será confundido, não será abatido. Pode ser flechado? Até pode. Mas não é esse mundo que nós estamos procurando. O mundo que a gente procura é o céu. Então aqui na terra a gente já deve estar preparando o nosso coração para ver a Deus face a face. Por isso, vocês receberam aí um folhetinho com a oração de São Sebastião que nós vamos fazer antes da bênção. Mas lá no finalzinho você tem o hino do jubileu. Essa comunidade aqui é uma comunidade vibrante, que canta a plenos pulmões, né? A graça de Deus que aqui é derramada. Então vamos pegar aí o nosso folheto, no número 9, onde está escrito Canto Final, Hino do Jubileu. Vamos lá, ministério?
chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Tá fácil, né? Vamos lá de novo? Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Número 1. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu Filho amado. Agora bem bonito. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Agora só a comunidade. Chama viva. Um pouquinho mais alto. Este canto suba para ti, Seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ouvir a voz do pastor. Bem, muito obrigado, Padre Arthur. Esses esclarecimentos práticos com relação ao jubileu. Claro que além das 5 igrejas jubilares do Vicariato Norte, nós temos ao todo na Diocese 21. Então, cada um pode ir, tanto em Roma como em outra qualquer outra igreja jubilar também. Aqui no Norte, a gente pensa no Vicariato para ser mais próximo das pessoas. Mas eu queria pedir uma coisa, assim como renova a nossa vida no tempo do jubileu, nós pedimos, inclusive, na carta pastoral, que pudesse ter a pastoral da escuta. Mas antes da pastoral da escuta, eu estou pedindo que as paróquias multipliquem os ciclos bíblicos. Não sei quantos tem aqui na paróquia, mas que se multipliquem os ciclos bíblicos. Ou seja, essa presença capilar da igreja em todo o território paroquial, de tal maneira que o jubileu traz também uma transformação pastoral. Ou seja, aqueles que vêm à igreja, vêm à missa, crescem na fé, buscam alimento na palavra, na Eucaristia, na vida de comunidade, na catequese, nos cursos, mas depois também é necessário que a gente seja missionário. Cada casa pode ser um lugar de um círculo bíblico. Não precisa ter nenhuma construção. Pode usar a garagem, a sala, 5, 6 cadeiras, porque o círculo bíblico não pode ser muita gente. Pequenos grupos, futuramente você pode ter até uma pequena comunidade, mas são pequenos grupos onde se lê o texto bíblico. A arquidiocese tem até um livrinho para isso, quem precisar, o pároco, o vigário episcopal pode fornecer. Ou seja, lê um texto da Bíblia e lê uma vez, 2, até 3, para poder compreender bem, pois cada um fala um pouco, depois de ter rezado ao Espírito Santo no começo, cada um fala um pouco do que a palavra de Deus falou para ele ou para ela, depois se reza diante da palavra de Deus que nós ouvimos, e depois tira as conclusões práticas para a vida pessoal, familiar ou comunitária. Meia hora, 40 minutos, máximo 1 hora. Desligar um pouco a televisão, o rádio e tudo mais, para ter esse tempo de deixar a palavra de Deus iluminar nossas vidas. Isso vai transformando as vidas
e a sociedade. Ali depois até pode ter nascer a pastoral da escuta, porque muitas pessoas que confessar é com o padre, mas algumas questões mais de sofrimento, está doente alguém, está com problema financeiro, está magoado como pessoa, é o tempo assim de poder escutar também as pessoas, de mudar um pouco a fisionomia das cidades. Se cada paróquia multiplicasse os ciclos bíblicos que já tem, aumentasse em cada rua ciclos bíblicos, nós vamos ter essa palavra que é viva e eficaz, que vai transformando os corações e as vidas. Por isso, junto com a renovação pessoal, espiritual de cada um, também essa presença pastoral em todo o território paroquial, de tal maneira que essa presença da palavra de Deus vai iluminando as pessoas. E também a gente passa a aprender também a escutar um ao outro e crescer na pastoral da escuta também. São passos concretos, meus irmãos e irmãs, que devem ser frutos desse jubileu. Não é apenas uma questão de turismo religioso, como lembrava o Santo Padre, mas de renovação pessoal, renovação da paróquia, renovação da nossa vida de conversão, também da nossa pastoral também. São sugestões que nós podemos ir dando para ir dando esses passos cada vez maiores nessa caminhada nossa de igreja. Agradeço a todos as palavras, Padre João também, Vicente, e também o casal que trouxe a lembrança da orquídea. Agradeço tudo isso que foi falado. Peço a Deus que nós continuemos caminhando com entusiasmo renovado na nossa vida. Que essa bênção seja de envio para todos. No nosso folheto, ao número 7. Glorioso Mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro, vós que derramastes vosso sangue e deste a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançando do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança, sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos desta terra e de Santa Cruz. Livrai de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazer que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros. E que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. Agradeço os padres concelebrantes, já foram apresentados pelo Padre João Vicente, também o diácono que serviu hoje, a todos vocês aqui, aqueles que nos veem, ouvem o acesso pelos meios de comunicação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Ide em paz, uma boa noite e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva São Sebastião! Viva! Viva o nosso padroeiro! Viva! São Sebastião, a ti nosso louvor. Cristo é tua luz, Cristo é teu amor. São Sebastião, a ti nosso louvor. Cristo é tua luz, Cristo é teu amor. Herói da fé, herói da fé em nosso Deus, és um exemplo para nós no dia